nosso canal. Sou o Dr. Paulo Valzac, lhe dou boas-vindas. Gostaria de falar hoje sobre um tema um tanto atual que aflige milhares, milhões de pessoas, né? O que eu vejo por aí hoje é um pouco de pânico em relação ao coronavírus. Pânico esse que leva as pessoas a encontrarem soluções milagrosas, né? Então, eu já vi pela internet passando alguma informação de que o Ho'oponopono é algo mágico para você não pegar o coronavírus. E não para por aí. Eu já vi religiosos estarem abençoando porções de água, óleo ungido, ou fazer uma oração extraordinária onde você não vai ser infectado por um vírus. Veja que interessante isso, né? Primeiro que realmente, se você analisar com uma certa clareza e racionalidade, hoje, em vista de anos e anos atrás, quando nós tivemos, por exemplo, gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, hoje nós temos um sistema global de alerta maravilhoso, né? Onde, ao invés de dizimar milhares de pessoas, isso se contém a poucas pessoas. Então, a primeira coisa é a gente entender que nós temos um avanço tecnológico, assim, sem nenhum tipo de questão falar que é algo primitivo. Muito pelo contrário, né? Nós temos aí um avanço extraordinário. Agora, caímos nas várias superstições. E essas superstições são coisas que não ajudam, nunca nos ajudaram, inclusive, né? Então, eu sou uma pessoa muito contra alguns tipos de informações. Por exemplo, quando no ano 2000 eu vivi essa passagem de 1999 para 2000, nós tivemos aí o boom do apocalipse, né? O final dos tempos. A gente já sabia que isso daí era uma farsa, né? Não ia acontecer de forma alguma. Chegou em 2012, nós tivemos novamente uma nova farsa aí da previsão maia de que o mundo ia acabar. E sempre, né, a cada ano nós temos pessoas que gostam de instalar o medo na nossa vida para que a gente se desestabilize, né? E com medo a população em si acaba não sendo pessoas racionais, o medo sequestra a razão. Só que tem um grande detalhe que eu gostaria de deixar aqui, de acordo com a minha experiência. Você sabe que eu tenho 40 anos de profissão. E dentro da minha área eu estudei muito microbiologia e virologia. Mas eu não quero falar sobre o coronavírus. Isso daí tem especialistas que vão falar sobre isso. Eu quero falar algo muito mais importante a respeito disso, né? Primeiro, quando a gente depara com um vírus, tudo é muito novo. Nós temos uma tecnologia tão grande que acaba decifrando tudo e tentando conter esse avanço que é global, né? Hoje nós somos globais. Hoje algo que está na China chega aqui no Brasil rapidamente, etc. Então, nós temos que olhar para tudo isso com precaução. Essa precaução é a palavra-chave. E aí eu faço adendo, né? Falo sobre o medo. O medo é uma característica importante, sim, na nossa vida. Muitas vezes você vai no médico, o médico fala assim para você, te dá algumas informações, de que você está consciente que você vai fazer aquilo, que você vai tomar as medidas corretas para que você cure uma doença, por exemplo. Então, você vai lá, se você for uma pessoa onde você tem uma certa razoabilidade no entendimento do que você está fazendo, tomando, por exemplo, um medicamento, um antibiótico, fazendo repouso, ótimo, vai ceder aquele processo que você tem. Porém, se você não é uma pessoa que tem essa razoabilidade, uma inteligência, a ponto de entender que você precisa tomar um medicamento, fazer o repouso, manter todas umas condições de recuperação, o que acontece com essa pessoa? Ela acaba piorando a doença dela. Ela toma o antibiótico de forma errada, faz tudo errado. Por vezes, então, o médico faz um alerta e coloca um determinado medo na pessoa. Esse medo que ele coloca é um medo saudável. Mostrar para a pessoa que ela corre um risco de vida, que ela tem que se prevenir, que ela tem que fazer o uso dos medicamentos de forma correta. Então, é um medo saudável, onde a pessoa vai ter uma prevenção. Eu observei na minha carreira que as pessoas que não dão muito valor à questão do conhecimento nessa área
acaba sucumbindo, acaba pegando doenças terciárias, acaba adoecendo e falecendo, inclusive, por displicência. Porém, quando o médico alerta e coloca o medo na pessoa, a cautela chega, a prevenção chega e ela muda o comportamento. Ela vai fazer tudo certinho e no final ela está curada. Não é tão diferente aqui no processo do sistema do coronavírus, né? Quando a gente fala sobre medo, eu vou esclarecer uma questão importante para você. Medo não significa eu só mudar o meu padrão vibratório, não. Medo significa a salvação da nossa espécie humana. O homem só está aqui, no momento que está, devido ao medo. O medo é uma emoção básica, a raiz de todas, né? Que pode nos ajudar, mas também pode nos complicar em várias situações. O medo para o homem primitivo foi fantástico, porque foi a partir desse medo, né, que ele começou a se abrigar dentro das cavernas, a se alimentar de uma forma diferente. Foi a partir do medo, né, que ele venceu e trouxe, por exemplo, a inteligência do fogo. Ele chegou no fogo. Medo que os animais chegassem para agredi-los. O medo é uma forma instintiva de autopreservação importantíssima na nossa existência, que é o que nos traz aqui hoje. Sem ele, com certeza, nossa espécie não sobreviveria. Então perceba, né, que existe um papel fundamental no medo. Agora, medos extremados, como por exemplo, em forma de fake news e de outras informações que não faz sentido nenhum, né, elas tendem a levar-nos a uma desestabilização emocional, energética, a uma desestabilização no bom senso, na coerência. Isso prejudica. Uma população com medo faz saques. Uma população com medo e baixo nível de inteligência acaba criando o caos. Então, tudo tem um equilíbrio. O equilíbrio que nós queremos chegar aqui é que, primeiro, Ho'oponopono não tem milagre para coronavírus, não. Que você entenda isso. E que é necessário instalar dentro de você um medo preventivo, que é diferente. O medo preventivo é uma fórmula, uma ferramenta que você tem para você sobreviver melhor. Então é claro, se nós temos uma exposição muito grande ao vírus em lugares onde tem um aglomerado de pessoas, o medo já nos fala, se proteja, não vá nesses locais. Não tem nada a ver com nossa química mental nesse momento. Tem mais a ver com a nossa precaução, com a prevenção. Essa é a chave. Então, quando nós vamos falar em medo, nós vamos falar hoje no medo preventivo. Medo preventivo é o quê? É você não estar perto de pessoas que estão contaminadas, ficar longe de multidões, para evitar esse contato, se alimentar de forma saudável, para o seu sistema imunológico estar bem, para diminuir qualquer impacto caso você venha a contrair o vírus. Então, se você está com o seu sistema imunológico em alta, melhor ainda. É claro que nós temos alguns trabalhos científicos, estou falando de ciência, não de simplesmente pessoas que falam algumas coisas sem um contexto científico. Então tem trabalhos científicos que mostram que as pessoas, onde tem um conjunto de medo exacerbado, grande, o que acontece? O sistema imunológico dela abaixa, diminui, abrindo as portas para infecções bacterianas, virais ou qualquer outro tipo de doença. Então, é de uma clareza grande que nós tenhamos em mente o seguinte: eu vou ter medo do coronavírus? Sim, mas de forma preventiva, de forma a me prevenir a minha família, prevenir os meus conhecidos, passar uma informação coerente, estar alerta aos focos, estar alerta no que eu posso contribuir para que não só eu tenha a integridade minha física, mas como outras pessoas também tenham. Então esse é o processo. Se você parar para analisar, é isso que o medo vem fazendo há milhares de anos, né? Vem trazendo a nossa raça humana cada vez mais para frente. Mas é um medo preventivo, não um medo do apocalipse, do final dos dias, ou acreditar em soluções
mágicas. Não tem Ho'oponopono que vai conter vírus, não tem água abençoada que vai conter vírus, não tem óleo ungido que vai conter vírus, não tem absolutamente nada, nenhum tipo de meditação extraordinária, extrafísica, quântica, que vai conter a proximidade, né, de um coronavírus. O que vai conter é o nosso medo preventivo, é a prevenção. Então hoje você tem que ter ciência disso, né? Buscar os meios e os métodos que as autoridades que são especialistas na área, elas falam sobre o tema, como você ter uma prevenção, como você evitar que um vírus chegue até você ou se alastre para outras pessoas. Então, hoje eu passo aqui um formato profissional muito mais dedicado à minha área da saúde, para deixar esse aviso para você, que você hoje possa ter o bom senso. O bom senso é não permitir que o medo extrapole as condições do absurdo e manter ele numa camada onde possa nos auxiliar, contribuir positivamente, que é o medo preventivo. Segue aí um vídeo aí para você, né? Faça contato através do seu celular, da internet, do seu computador, a locais, né, que tragam a informação de forma correta para você. Isso é importante. Agradeço a sua presença. Encontro você no próximo vídeo. Até lá.